Pessoal, tem algum tempo que eu tenho refletido bastante sobre dois temas, que é a identidade, a nossa identidade como indivíduos, como nós nos vemos, e sobre integridade. De a conta de quantas vezes eu já li o livro do profeta Daniel. Nesses últimos dias eu estava lendo novamente e saltou alguns temas desse livro para mim, e a compreensão, o entendimento sobre questões assim que tinha passado batido, na verdade, assim, quando eu li anteriormente. E como é bastante coisa para o vídeo não ficar longo, hoje eu quero compartilhar só sobre isso, sobre identidade e sobre integridade. O quanto que isso nos afeta e o quanto nós conhecemos sobre isso. Tem como você ser íntegro se você não conhece tua identidade. Já no primeiro capítulo do livro de Daniel, nós vamos ver ali no versículo 7 que Nabucodonosor muda o nome dos dos quatro, aliás, de Daniel e dos seus três amigos. A mudança de nome, né, a razão pela mudança de nome era uma tentativa de integrar, né, esses jovens cativos à religião pagã ali, a religião que ele serviu nesse novo ambiente social ali da Babilônia. Olha a situação deles, né, o Daniel, que o nome dele significava Deus é meu juiz, eles passaram a chamar Beltesazar, que quer dizer príncipe de Bel, quer dizer, ao invés de Deus é meu juiz, agora ele era príncipe de Baal, que era o Deus lá da Babilônia. Aí o outro amigo era o Misael, que quer dizer quem é como Deus, ou Deus é incomparável. Ele passou a se chamar Mesaque, né, que era um deus chamado Aku, que para eles era a lua, na língua deles era a lua, eles adoravam os astros, né? E Ananias, que significava Jeová é misericordioso, eles alteraram para Sadraque, que quer dizer amigo do rei. Então, assim, eles disseram, você tem confiança num Deus que é misericordioso, teu nome significa isso, então agora o teu nome vai ser amigo do rei, quer dizer, você vai ser o meu amigo aqui. Vai esquecer lá o teu Deus e vai ser meu amigo aqui. Aí o outro, que era o Azarias, o nome dele era Jeová é meu socorro, eles mudaram para Abdenego. Nego era um ídolo que era chamado, representava Mercúrio. Eles mudaram completamente os nomes deles que estavam relacionados com a identidade do Deus de Israel. Eles deram a identidade dos deuses de Babilônia, né? Tanto o maioral, que é Baal, quanto os demais ídolos que eram representados pelos astros, que eram adorados na Babilônia como Deus. Então, veja a artimanha, né, a tentativa de trazê-los para aquela cultura e impor, na verdade, eles praticamente impuseram, né, aquela cultura sobre a vida desses homens, sobre a identidade desses homens, né? Foi armada uma cilada para ele, para pegá-lo nas coisas concernentes a Deus, porque tamanha era a integridade dele para com o rei, né? Ele estava ali servindo com tanta integridade a Nabucodonosor, como se ele estivesse servindo o próprio Deus, né, dele. E porque ele sabia também que os profetas tinham dito que eles iriam em cativeiro por conta da rebeldia. Então ele sabia que eles estavam ali por um motivo e ele se manteve fiel àquele rei pela fidelidade a Deus, que ele sabia que era uma correção que Deus estava fazendo com eles ali. E aí, em relação a essa integridade, nós vamos ver que ele interpretou o sonho do rei. Ele, além de ser livrado da morte, ele livrou todos os magos e encantadores da época que iriam ser mortos pelo rei se não interpretassem o sonho, e ele pediu a revelação e Deus deu, e ele entregou para o rei essa revelação. Então você veja, a convicção de identidade era tamanha, né, que ele não pensou assim, se eu for lá e contar para o rei o sonho dele, ele vai dar a glória para o Baal, para os ídolos dele e tal. Ele não se preocupou com isso. Ele foi lá e disse, quem me revelou foi o Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas, porque esses segredos não é possível que ninguém revele a não ser o Deus onisciente que sabe tudo. Então ele foi lá e deu o recado, quem me revelou foi o meu Deus,
E ele não se preocupou qual que ia ser a reação do rei e fez o que ele tinha que fazer. Quando ele foi acusado perante o seu Deus e perante o rei, usando a lei de Deus, a prática que ele tinha de orar 3 vezes por dia, olha que interessante, Daniel, ele orava, segundo fala ali na palavra, 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém. Mesmo estando lá cativo em Babilônia, ele falava com Deus, orava 3 vezes ao dia, olhando na direção de Jerusalém. Quer dizer, a esperança dele de retorno permanecia firme. E quando ele foi jogado na cova dos leões, né, porque ele se recusou a não deixar essa prática da oração, de sustentar a comunhão com Deus, Deus fechou a boca do leão. Então, quer dizer, ele provou ali a integridade, a fidelidade dele, com base na identidade dele. Os amigos, quando foram lançados na fornalha, porque não se dobraram para a imagem, Deus deu resposta de fidelidade para com a entrega e a submissão deles ao Senhor, e o nome de Deus foi glorificado naquele reino. Tanto que saíram decretos depois do rei em relação a reverenciar esse Deus, que ele disse que nenhum outro era capaz de livrar do fogo, de livrar dos leões, como Deus havia feito com os seus servos fiéis. Eles estavam ali convictos de que havia um propósito para estar ali, e eles serviram a esse propósito com fidelidade e integridade até o fim. Agora vamos tentar imaginar alguém de nós nessa situação. Imagina você chegar num lugar, para um governante que serve a Satanás e ele tentar trocar o teu nome e colocar o nome da sua entidade lá em você. Como que você reagiria? Como que você iria se sentir? Como que você iria reagir? Você ia buscar os direitos de cidadão e tudo mais, né? Então, assim, para a gente pensar, na verdade, nós temos na nossa Constituição, nós temos o direito de culto, né, garantido pela Constituição. Estamos vendo umas mudanças aí, né, nesses últimos tempos, perseguição, restrição, mas até o momento ainda está previsto na Constituição. Então, existem alguns tratos que nós ainda podemos vindicar a lei, vindicar a Constituição, mas é uma reflexão para a gente pensar muito profundamente em relação ao tipo de maturidade que nós temos como cristãos, como servos do Deus Altíssimo, e a nossa convicção de identidade e de integridade. Até que ponto nós somos afetados por aquilo que os outros falam sobre nós, ou até mesmo aquilo que as pessoas nos rotulam, né? Se nós temos convicção de quem somos e em quem nós somos, não devemos nos abalar, não devemos ficar tentando dar explicação ou se justificando. Temos que tão somente continuar firmes adorando o nosso Deus com toda a nossa convicção e certeza de fé. Amém?